Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem? Vamos então enfrentar a nossa quinta-feira, não é mesmo? A semana está quase terminando. Foi muito rápido, não é? Uma semana divertida, diferente, colorida, animada, cheia de novidades. Que bom! Agora nós vamos trabalhar em geografia. Nós vamos caminhar um pouquinho aí no livro de geografia e conhecer e aprofundar um pouquinho mais sobre o conceito de humanização, de urbanização, certo? Então, você vai pegar o seu material, abrir o livro de geografia na página 106. Isso mesmo, nós estamos na página 106 e nós vamos caminhar até a página 108 hoje, certo? Hoje nós vamos falar que as pessoas, elas usavam muito de tecnologia lá no campo e faziam grandes fazendas, trabalhavam, produziam. Mas aí houve a necessidade de vir para a cidade. Então aí a urbanização, deixar a fazenda, deixar a zona rural para vir trabalhar, morar, estudar na zona urbana. É também chamado de êxodo rural, certo? Onde as pessoas elas deixam as fazendas, né, e vêm para a cidade. Espera aí que eu vou espirrar. Eu queria espirrar, mas aí mudou de ideia. Mas não deixa eu espirrar ainda. Bom, então deixaram as fazendas, né, e vieram para a cidade em busca de melhores oportunidades. Nós já falamos sobre isso também. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui a página e você abra o seu material para nós trabalharmos juntos e você ir sublinhando aquilo que a professora sublinhar aqui também. Tá bom? Vamos lá? Olha, então nós estamos. A humanidade torna-se urbana. Urbana quer dizer que vem morar na cidade. Bom, a humanidade torna-se urbana. O desenvolvimento ao longo da história das técnicas e das tecnologias alterou significativamente o modo como o ser humano se relaciona com os espaços. Olha, no decorrer dos tempos, na história, desde antigamente até hoje, o modo, a maneira de o ser humano se relacionar com a natureza usando as máquinas e as tecnologias mudou. Mudou o jeito, melhorou, modernizou e também mudou os espaços, né? Mudaram os espaços, porque as pessoas constroem e elas vêm mesmo da zona rural para a cidade, constroem, mudam o espaço, modernizam, usam da tecnologia e também do desenvolvimento. Inicialmente, o uso de determinadas técnicas, como plantar, colher, saber aonde que é melhor o lugar para fazer uma determinada lavoura, usar um equipamento agrícola, maquinário, era somente para o uso de cultivar produtos no campo. E as pessoas, então, ocuparam grandes áreas rurais. Só que aí houve a necessidade de mudar a forma de trabalho, certo? Então as pessoas deixaram a zona rural e vieram se concentrar, quer dizer, morar e estabelecer relação com a área urbana, com a cidade. Resumindo, elas saíram do campo e vieram
para as cidades, certo? Isso ocorreu, em parte, porque as cidades ofereciam oportunidade de trabalho. Pensa comigo, é mais fácil arrumar trabalho na zona rural ou na cidade? Pensa um pouquinho. Na cidade, apesar de terem mais pessoas morando na cidade, eu tenho melhores oportunidades de trabalho na cidade, melhores condições de estudar, de consultar, certo? De lazer. Então, as pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade, porque a cidade oferecia um leque de muitas oportunidades. E as pessoas buscavam essas oportunidades para melhorar de vida. Então, com o aumento, né, das pessoas vindo para a cidade, com o aumento desse fluxo, né, de vinda da zona rural para a cidade, teve então o aumento da produção com o menor número de quantidade de funcionários. Olha só, houve modernização nas atividades do campo. Por quê? Porque as pessoas saíram do campo. Mas o trabalho do campo continuou. Então, ao invés de ter uma lavoura com 100 funcionários, ou 50 funcionários, ou 30 funcionários, arrumaram-se máquinas que faziam o trabalho desses funcionários. Aí, então, houve maior necessidade de realmente deixar o campo, porque não tinha trabalho, e vir para a cidade. Entenderam? Então, esse pequeno texto aí, de abertura do capítulo, né, da nova etapa do capítulo, vem dizer que as pessoas deixaram a zona rural, vieram, né, para as cidades em busca de melhores oportunidades de trabalho. E essas técnicas que eles usavam, que foram ampliadas e modernizadas, também ajudaram aí a empurrar as pessoas da zona rural para a cidade, porque a máquina fazia o trabalho de muitos operários, de muitos funcionários, não é? De muitos trabalhadores de zona rural. Então, eles não poderiam ficar sem trabalho. Eles precisavam vir para a cidade e continuar vivendo, se sustentando e trabalhando, não é mesmo? Então, você vai sublinhar aí no seu livro de vermelho, usando a sua régua, tudo que a professora está sublinhando, ok? São partes importantes. Ó, deixar a área rural e ir para a cidade tem um nome específico. E esse nome específico chama êxodo rural. É saída. Êxodo é igual a saída, certo? Êxodo quer dizer saída. Êxodo rural, saída da zona rural para a área urbana, certo? Espero que você tenha entendido. Vamos continuar. A urbanização, que é o processo de ocupação das cidades, certo? Acontece quando a população da cidade passa a ser maior do que a população do campo. Veja bem, as cidades começaram a encher de pessoas, certo? O movimento, o crescimento da população foi por causa da saída da zona rural para a cidade. Então, aí deu-se o nome de urbanização, que é o crescimento da população urbana em relação à população rural, certo? Isso, primeiramente, por causa da migração. O que é migração? É sair de um lugar para outro, movimento de pessoas entre diferentes áreas, certo? Para atender as pessoas que migram,
as cidades começaram a contar com construções e a desenvolver atividades que não existiam no campo, como a indústria. Bom, se saíram tantas pessoas da zona rural e vieram para a cidade, porque lá na zona rural houve uma mecanização, houve uma tecnologia, uma modernização da mão de obra, eles ficaram sem trabalho, eles vieram para a cidade. Chegando aqui, eles não poderiam ficar sem trabalho, porque por mais que tem comércio, por mais que tem lugar para trabalhar e oportunidades melhores de vida, a cidade foi ficando cheia, cheia. Então desenvolveu um outro tipo de comércio, chamado indústria, fábrica, aonde trabalhavam muitos operários, muitas pessoas de uma vez só, certo? Aí então cresceu a industrialização, cresceu esse outro ramo de comércio que ajudava as pessoas que vieram de fora para trabalhar, entenderam? A urbanização modificou a paisagem das cidades, pois construíram empresas grandes, certo? Com o maquinário precisou de mais espaço, então mudou a paisagem inicial, que é a paisagem natural, para a paisagem humanizada, mudou o ambiente, certo? Então, olha, no local de uma loja ou de uma casa antiga, construíram prédios, escritórios, apartamentos para ocupação dessas pessoas. E também porque houve necessidade de mão de obra. Aí o comércio, a construção civil, que é a construção de prédios, de casas, de empresas, a mudança geral, a construção geral teve uma maior aplicação na cidade. Começaram a construir muitas coisas. Vocês podem ver a cidade de Patrocínio. Patrocínio é uma cidade que está crescendo muito, há muitas construções, o ramo de emprego na área civil, na área da construção civil, está crescendo muito, certo? Porque tem muitas construções, muitos prédios e casas, e locais de trabalho, locais onde as pessoas vão abrigar mais pessoas, né, no trabalho, uma empresa maior, está em andamento. Então, a cidade movimenta, cresce e muda. Muda porque constrói. Outra modificação comum na paisagem das cidades, pessoal, que foram urbanizadas, né, que recebeu pessoas de fora da cidade, recebeu pessoas do campo, é a canalização dos rios e dos córregos. Porque aí precisava de mais água, então precisava de água que estava ali na natureza, correndo, né, nos rios, no leito dos rios, então usou dessa água para abastecimento da cidade, para abastecimento de uma rede maior da população, porque se a população cresce, há necessidade de usar mais água, senão falta água nos bairros distantes. Não sei se vocês enfrentam este problema de falta de água. Como eu moro aqui mais no centro, eu não tenho este problema. Raramente falta água. E também porque a professora, aqui onde eu moro, é a rede onde abastecia o hospital, que era o Provida. Não tem mais o Hospital Provida, agora é esse Cine Patrocínio aqui, né? Então essa área aqui não falta água, porque não podia faltar água para o hospital, então é a mesma rede. Mas nos bairros distantes, aonde está fazendo aí construções mais distantes, às vezes falta água, então precisa canalizar a água do córrego, né? Que nosso abastecimento aqui é do córrego feio. Então, para nós, há necessidade de cuidar desse período de tempo seco para que a água não diminua nas regiões mais distantes do centro. Entenderam? Aí, com tudo isso que foi feito, com maiores construções, transformações da paisagem inicial, que era a natural,
para uma paisagem humanizada, intervenção aí na, na corrente dos rios e córregos. Então surgiram alguns probleminhas, certo? Alguns probleminhas que surgiram por causa do grande fluxo da urbanização, que é a saída da zona rural para a área urbana e o crescimento desse percentual populacional da cidade em relação ao campo, ok? Então vamos lá. Observe essa máquina aí antes de nós mudarmos de página. Ó, com a urbanização em vários lugares, casas antigas dão espaço à construção de outros tipos de edificação, de outros tipos de moradia. Olha, está derrubando essa casa, provavelmente para construção de prédio, né, onde ele vai ter várias salas para escritório, para lojas, ou mesmo apartamentos, onde ao invés de morar uma família, morarão várias famílias. Entenderam o processo? Aí é mais lixo, é mais gasto de energia, é mais água que gasta, entenderam? Então, eu mudo a paisagem e eu mudo também o relacionamento aí entre a natureza e o ser humano. Vamos ver que tipo de problemas que surgiram, então, com essa urbanização. Não esqueça de sublinhar o que o professor está sublinhando. Muito importante, tá? Esse é o nosso conteúdo para a próxima avaliação que nós faremos. Isso. Então, vamos lá. Olha, a canalização dos rios é uma intervenção comum no Brasil. O que é isso? É um meio que o ser humano consegue para ocupar aí, né, para dar certo de chegar à água no determinado local que é a nossa residência. Se crescem as pessoas, o número de habitantes, a água fica mais escassa, a água diminui. Então precisa canalizar o rio e jogar a água do rio para a cidade. Num tratamento, num centro de tratamento, aqui para nós é o da EPA, não é? Com a alteração dos caminhos naturais, dos cursos da água, muda, né, gente? Eles fazem as barragens. As inundações tornam-se intensas nessas áreas, porque muda o curso do rio. Onde o rio passava normalmente, ele deixa de passar e ele vai acumulando água num determinado lugar, porque vai precisar tirar essa água e jogar numa distribuição geral, até chegar nas nossas casas, ou nas casas das pessoas, em outras cidades. No Brasil, atualmente a população urbana é superior à população rural. O que disse aqui? Que no Brasil atual, hoje, há mais pessoas nas cidades do que na zona rural, certo? Mas não era assim. As pessoas se concentravam mais na zona rural e menos na cidade, certo? Agora mudou. Somente a partir de 1950. Então, olha, só em 1950 que mudou essa situação. Até 1950, que é muito tempo atrás, as pessoas se concentravam na fazenda. Faziam tudo na fazenda. Tudo que era produzido na zona rural era enviado para as cidades, para os mercadinhos, né, os secos e molhados, que nós já estudamos. E as pessoas compravam ali a mercadoria e viviam dela. E quem morava na zona rural tinha muita fartura, porque eram áreas maiores, as pessoas plantavam para o seu cultivo e para a sua sobrevivência. Agora não. Agora nós temos uma concentração muito maior de pessoas na cidade do que na zona rural. As pessoas ficaram na zona rural, optaram por ficar por causa da vida que é mais tranquila,
né? É uma vida que não tem tanta agitação, que não tem poluição, uma vida simples. Não tem muita exigência. E quem está na cidade é porque precisa da tecnologia, precisa do estudo, do trabalho, não é? E quer uma modernização e um acompanhamento da globalização no geral, né? Hoje nós temos aí algumas famílias que ainda moram na zona rural por preferência, certo? E muitos que moram na zona urbana por necessidade. Então vamos lá. Somente a partir de 1950 é que nossa nação, o Brasil, deixou de ser um território de características rurais e passou a ser um país urbano. Então, olha, isso é importante. Ele deixou de ser um país de características rurais, onde se produzia muito mais no campo e trazia para a cidade, e se produzia porque tinha muitas pessoas que trabalhavam para produzir. Aí o que aconteceu? Ocuparam as máquinas, o lugar dos trabalhadores, e os trabalhadores vieram para a cidade. Então, o campo continua produzindo da mesma forma, ou até mais, porque com máquina produz muito mais, não é? E na cidade tivemos que mudar o estilo, mudar as construções, o jeito de trabalhar, para que essas pessoas não morressem de fome, né? Até aí tudo bem? Essa parte que a professora colocou dentro do retângulo, você pode sublinhar, tá bom? Sublinha tudo direitinho, porque é importante. Então, olha, eu tenho aqui um gráfico. Eu achei esse gráfico aqui espetacular, porque ele mostra direitinho o crescimento da população urbana em relação à população rural. Isso aqui foi uma pesquisa feita em 2010, certo? Isso aqui já mudou. Esses dados aqui, ó, já são renovados, certo? Porque nós estamos em 2020. Olha, vamos ver então como que está distribuída a população brasileira nos espaços urbanos e rurais. Lembrando, espaço urbano, cidade. Espaço rural, zona rural, fazenda, chácara, sítio, né? Roça. Então, veja. Essa parte roxa aqui representa a área urbana e a parte verde, a área rural. Em 1991, olha, eu tinha aqui, e essa parte aqui, ó, de baixo, quer dizer em milhões de habitantes, certo? Até em 1991, a área rural, eu tinha em torno de 35 milhões de habitantes, rural. E na área urbana, 110 milhões de habitantes. Em 2000, eu tive uma queda, olha aqui, ó, de 35 para 30 milhões de habitantes, certo? E na área urbana, 140 milhões de habitantes. Olha o crescimento que deu aqui, 9 anos de espaço. Viram? Agora veja em 2010. Eu mantive o percentual da população rural entre 30 milhões, não saiu e nem chegou ninguém, ficou no mesmo número, e a população urbana foi para 160 milhões de habitantes. Então, olha, nessa linha aqui, então, ó, de 110 para 140, 30 milhões. De 140 para 160, 20 milhões. Pensa, então vamos fazer um cálculo de 20 em 20, para nós sabermos mais ou menos aí. Isso da população brasileira só, tá? Então, olha, nós estamos aqui em mais 20 anos aqui, certo?
Então, está indo de 10 em 10. Então, se o gráfico está caminhando mais ou menos 20 em 20 milhões, vamos por uma base de 20 em 20, para ter nosso percentual de erro. Em 2020, que mais 10 anos para frente, né, e chegaria no nosso ano, então eu acrescentaria aqui em torno de 180, 85 milhões de habitantes no Brasil. Pode mudar? Pode. Pode aumentar, pode diminuir. É um número aproximado, como a aula de ontem, certo? Então, aproximadamente 200 milhões de habitantes na área urbana brasileira. É muita gente. É muita gente. E o espaço acaba que não dá para todo mundo, né? Então, por isso a necessidade das construções verticais, certo? Os prédios, porque as construções horizontais, as casas que ficam no chão, ocupam uma família. Então, no lugar de um lote grande, onde ocuparia uma casa com uma família de, no máximo, 4 pessoas, eu faria um prédio e ocuparia ali várias famílias. Entendeu? Porque o espaço vai diminuindo. Aí também acúmulo de pessoas. As pessoas não têm condições de morar em lugares melhores, aí vão para as favelas, para os morros, e volta lá naquele conteúdo que a gente trabalhou no primeiro bimestre, que é os desmoronamentos, que é o acúmulo de lixo, que é aquela condição precária de vida. Então, tudo isso gera problema. Estão lembrando da matéria? Pois bem. Então, olha, o gráfico acima, pessoal, ele comprova que a população urbana do Brasil é maior e cresce gradativamente no decorrer dos anos. Eu expliquei que o gráfico está indo aí num número crescente de população urbana, e eu fiz um cálculo aproximado aí para vocês terem uma noção de que talvez tenhamos aqui 200 milhões de habitantes no Brasil. Aproximado. Lembra do que nós trabalhamos ontem em matemática, no arredondamento. Certo? Façam essa setinha. Escrevam, por favor, o que a professora escreveu aí sobre a conclusão do gráfico. Não escreva solto, não. Coloque linha, use a régua, faça bonitinho, tá bom? Bom, então, pessoal, agora nós vamos responder umas perguntinhas. Temos as questões 4, 5 e 6. Tudo de análise do gráfico, ok? Então, olha, compare as informações sobre a variação do número das populações urbana e rural. Vocês viram que a população urbana e rural ficou sempre diferente e a população urbana sempre na frente. Descreva o que aconteceu entre os anos 1991 e 2010 no Brasil, certo? Então, vamos lá. No período representado do gráfico, né, nesse período aí de 1991 a 2010, a população urbana apresentou um crescimento de 50 milhões de habitantes, enquanto a população rural diminuiu em quase 5 milhões no Brasil. Então, desde o início, certo? Desde o início até 2010, somando todas as populações aí nas 3 etapas, então houve um acréscimo da urbanização em 50 milhões e uma diminuição da população aí, rural em 5 milhões. Então, olha que diferença. O número 50 do número 5, né, eles estão muito distantes. Então, há realmente uma maior concentração na área urbana, certo? Número 5. 2 fatos que justificam a mudança da população rural, que foi mostrada no gráfico, e também que foi mostrada no texto. Eu dei vários exemplos porque que as pessoas deixam a área rural e vão para a cidade. Então, vamos agora explicar aqui.
Então, elas deixam a área rural para a cidade porque eles estão em busca de melhor qualidade de vida nas cidades. Apesar de que, né, gente, falar a verdade, do jeito que anda esse tanto de violência, essa dificuldade é, de emprego, né, porque tem muita gente, e a poluição, quase que está melhor mesmo morar na zona rural, que é mais tranquilo, não tem poluição e a gente tem uma vida mais simples, né? Mas as pessoas querem sempre mais e mais e mais, então elas vêm para a cidade. Mas esta é uma justificativa, buscar melhor qualidade de vida. Então elas saem da zona rural com esse sonho e vêm para a área urbana para tentar realizar o sonho de uma vida melhor. E também por causa da substituição do trabalho braçal lá na área rural, onde tinha uma fazenda com 30 funcionários, eles foram mandados embora e ali ocupou uma máquina que fazia o trabalho deles, certo? Então, eles tiveram que vir para procurar trabalho, emprego. Então, a substituição do trabalho braçal, né, do trabalho das pessoas por máquinas, também é um fator que tirou as pessoas da área rural e teve que mandar para a área urbana, certo? Bom, pesquise e indique se no seu estado onde você vive há mais moradores nas áreas urbanas ou nas áreas rurais. Bom, gente, aqui vocês viram de acordo com o gráfico, certo? O Brasil, ele é um país urbanizado, certo? Então, há maior número de moradores na área urbana no estado de Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado que está dentro do Brasil. Então, se você pensar na cidade de Belo Horizonte é uma capital grande, o centro ali de ida e vinda de produtos, certo? Um polo grande de desenvolvimento financeiro, econômico, industrial. As pessoas se concentram para trabalhar, para estudar. Ali há uma chegada muito grande de mercadoria e uma saída também. Então, há uma maior concentração de pessoas na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais como um todo, tá? Bom, observa. Eu trouxe o gráfico para mostrar para vocês as principais, né, regiões, né, as nossas regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Minas Gerais está aqui, ó, na região Sudeste. Então, a fala que eu disse sobre a urbanização maior no estado de Minas Gerais, comprovado aqui nesse gráfico, apesar de ser em 2010. Mas como vocês viram que no Brasil também a população ela é gradativa e cresce cada vez mais, então aqui vocês também compreendem que esse gráfico aqui comprova que a população urbana, que é a parte azul, é muito maior do que a população rural, que é a parte verde, em todas as regiões. Mas a região sudeste, que é a questão do livro, que nós estamos aqui, Minas está aqui, nessa região, então aqui responde a sua pergunta. E você vê que realmente, comprovando por dados, no gráfico, por pesquisa, que Minas Gerais é uma região urbanizada, certo? Tem maior concentração de pessoas na cidade do que no campo, certo? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha anotado as principais aí anotações que a professora fez, sublinhado o texto, colocado o que era necessário, e a resposta aí da página anterior, né, que é a questão número 6, que pergunta sobre a população de Minas Gerais.
Então, aqui a gente finaliza o conteúdo hoje, certo? Você, por favor, dê uma lida depois em casa na matéria, mais uma lida, volta nesse vídeo se você ficou sem entender algum ponto, alguma explicação, tá? E se for necessário, você me manda o áudio que eu explico novamente, tá bom? Então, aqui a gente encerra. Enquanto você organiza o seu material aí, nós vamos preparando para a nossa próxima aula, certo? Que já já eu vou mandar o outro vídeo. Um beijinho para vocês e até agora mesmo.